Inscrição e like, né, meu caro e minha cara? Vamos em frente. Eu venho atendendo com bastante frequência a questão do reembolso médico. Por quê? O que acontece hoje no Brasil? Grandes grupos adquiriram grandes e pequenos grupos e convênios e o CH médico, né, que é quanto o médico ganha por atendimento na sua clínica, tá assim, ó, né? Para vocês terem uma ideia, faz exatamente 20 anos que eu trabalho com medicina e nós tínhamos aí uma renda média de médicos clínicos, que notadamente são os que faturam menos, né, do ponto de vista de dinheiro mesmo, de receita financeira, uma renda média aí de 60 mil reais em 2002. Isso pode ser atestado em qualquer pesquisa que você quiser aí. Você fizer, melhor dizendo. Hoje, essa renda caiu para algo em torno de 10 a 15 mil reais. Você pode pesquisar até na demografia médica que é feita pela USP, pelo CFM e pelo CREMESP. Escreve aí no Google demografia médica, já vai vir essa pesquisa, inclusive por especialidade, por região. É a pesquisa mais completa do Brasil nessa frente. E com essa queda do rendimento, o médico e a medicina precisam se reinventar para manter o seu faturamento. Algo bem básico, bem trivial, evidentemente que no primeiro plano, mantendo a qualidade do seu atendimento e do serviço prestado, sempre focando a saúde do paciente. Pautado nisso, o reembolso médico tem como condição manter esse faturamento por uma relação direta entre médico e paciente. Isso é interessante entender que nós temos alguns requisitos a cumprir, né, dentro do plano do reembolso médico, que não dá sim a prerrogativa do médico viver só dessa forma. O paciente tem que ser informado no primeiro plano para que depois você, médico, colha os frutos dessa relação direta. Então, na prática, como que acontece o reembolso, né? Nós temos alguns requisitos. O primeiro dele é o paciente estar longe de casa, então não tem nada a ver com o médico, mas você pode atender o paciente, você vai emitir uma nota fiscal ou um recibo e depois ele vai receber do plano. Ele vai receber o exato valor que ele te pagou? Não. Existe uma tabela de cada plano, sopesada por valores, que dão ensejo a esse reembolso. Então vamos supor que ele pagou R$ 400 na sua consulta, o reembolso de forma estatutária, né, de forma contratual, é de R$ 150. Esses 250 aí, na teoria, é um prejuízo financeiro dele, mas é um investimento na qualidade do atendimento, porque evidentemente a consulta na ordem privada, ela tem um contexto de relação médico-paciente melhor, não deveria, né? Deveria ser tudo igual, mas a gente entende, né, que o médico pode ter mais tempo livre em virtude do valor praticado, perfeito? Na verdade, isso, quando a gente fala que não deveria, a gente trabalha no âmbito ético, entendendo o Código de Ética Médica, mas eu entendo que em nome da dignidade profissional e eu como defensor da dignidade profissional do médico, entendo e influencio sobre isso. Como posso dizer, indico esse tipo de tratativa. Pois bem, nós temos também a possível recusa de um atendimento de qualquer ordem. Então, por exemplo, o paciente precisa de um atendimento, há uma recusa, né, ou até de procedimento, e aí ele vai trabalhar na instituição e com o médico que ele bem entender e depois tem direito a esse reembolso. A oportunidade também de não ter um profissional que ele precisa disponível ali naquela localidade. Aí ele vai se deslocar e também vai ter direito ao seu reembolso. E por último, e o mais importante para você, médico que está assistindo esse vídeo, é a escolha em nome da confiança. Entendeu? Então o paciente ele tem a prerrogativa, mesmo sem a necessidade local, de escolher o médico que quer para aquele tratamento. Então, supondo que eu queira aí, né, que eu esteja tendo algum descontrole hormonal e eu precise aí de um endócrino, e eu confio no médico X, eu vou ser atendido por ele, eu vou pagar a consulta e depois eu vou pedir o reembolso
para o meu plano, mesmo que o meu plano seja aqui dessa localidade, tá? Porque eu preciso ser atendido, eu quero e eu tenho o direito de ser atendido por quem eu quiser. Então, o plano é obrigado a me reembolsar. Então, o paciente vai te fazer o pagamento na ordem particular e aí você pode, às vezes, trabalhar com desconto em razão do reembolso, né? Ou não, enfim. E aí o paciente tem esse direito. A Lei 9656 de 98 traz tudo o que é necessário para que o paciente tenha segurança nessa tratativa e o médico também, tá? O que eu vejo acontecer em muitas ocasiões? Eu vejo uma represália institucional dos planos contra o médico. Você, médico, tem que ter ciência de que isso é ilícito e agir dentro da legalidade, falando, olha, isso está acontecendo, pode ser, né, a depender da conduta, configurado assédio moral, e se caso isso não tenha aí uma pausa, né, não seja parada nessa conduta, eu vou agir no plano judicial, inclusive no âmbito de danos morais, danos materiais, assédio moral, e aí a gente tem briga aí para anos, né? Tem litígio para anos, evidentemente, fazendo valer aí os direitos do médico. Então, o médico não precisa ter aí um receio de atuar nesse sentido, é uma forma de renda interessantíssima hoje em dia, partindo do ponto que foi aí reduzido enormemente, né? Todas as tabelas, né? Tem tabela de honorário médico que não tem oscilação positiva 20 anos. Tá? E o contexto que temos aí com a aquisição dos pequenos e médios grupos pelos grandes grupos não é mais do que a busca da rentabilidade, pouco importando aí, né, o honorário médico e a qualidade da medicina de ordem geral. Infelizmente não é algo que eu gostaria que acontecesse, mas é algo que eu percebo tendo em vista aí a minha atuação de tantos e tantos anos no mercado. Perfeito? O vídeo hoje foi sobre reembolso médico, algo muito aí em voga no momento, né, que dá a característica do médico manter um faturamento, um atendimento qualitativo e o paciente não ter aquele pensamento, eu estou com prejuízo. Porque hoje o que acontece com o paciente, né, que é uma conduta nefasta do plano da qualidade da medicina, paciente, não estou te criticando, eu estou criticando a forma que isso ocorre. Doutor, o senhor atende X convênio? Não. Puxa, que pena. E às vezes o cara precisa passar com aquele especialista, ele vai passar com um cara que não é tão especialista, às vezes ele precisa de um clínico, ele vai passar com um cirurgião que não tem muita noção do que vai atender ali, porque a gente sabe da grande diferença do clínico e do cirurgião, exclusivamente porque ele não quer pagar uma consulta particular, sendo que ele podia ter um atendimento de primeira linha, e aí ele economiza 200, 300 reais, 400, sei lá, 500 o valor da consulta do médico, que ele vai às vezes pagar uma só. Enfim, é uma particularidade da medicina que infelizmente a gente encara todos os dias. Beleza pura? Deixem sugestões para os vídeos e aquele abraço.